Agora nós vamos para o slide 17, o último slide, e nós vamos começar a falar aí do desenvolvimento da linguagem da criança. Então vocês vão ver aqui, ó, que a criança vai passar por várias etapas aí do desenvolvimento da linguagem até chegar na etapa que ela vai conseguir entender tudo, falar tudo, escrever e ler também, tá bom? Então, a primeira etapa de desenvolvimento da linguagem vai acontecer dos 1 aos 3 meses. Então, a criança vai prestar atenção aos sons, ela vai se acalmar aí com a voz da mãe, porque esse bebezinho ele já ouve a voz da mamãe desde a fase intrauterina. Ele vai chorar, vai fazer alguns sons, vai dar gargalhadas, vai observar o rosto das pessoas, principalmente de quem estiver perto, porque o sistema visual dela ainda não está totalmente amadurecido, e também vai sorrir com alguém, quando alguém falar com ela ou quando alguém brincar com ela, tá bom? E aí, aqui na segunda etapa do desenvolvimento da linguagem, que vai acontecer aí dos 4 aos 6 meses, esse bebezinho ele vai procurar de onde está vindo o som. Mas ele ainda não vai conseguir identificar, porque o sistema auditivo dele ainda não está muito maduro. Então, ele procura, mas ainda não identifica. Tá bom? Ele vai gritar, vai fazer alguns sonzinhos como se ele estivesse conversando, né? Aquela famosa fase da linguagem do bebê, que eles ficam uau, 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 e a gente fica brincando, né? Que eles estão conversando com a gente. E também vai imitar a nossa voz. Quando a gente fala imitar a voz, eu estou falando de imitar o tom da voz. Então, quando a mãe fala de uma forma aguda com o bebê também vai imitar sonzinhos agudos, né? Então, da forma que a mãe falar com o bebê, ele vai imitar o tom da voz da mãe, né? Ou de qualquer pessoa ali que fale com ele constantemente, tá bom? A terceira fase vai aqui dos 7 aos 11 meses. E aí, a criança, né, o bebezinho, ele já consegue encontrar de qual lado vem o som. Porque o sistema auditivo dele já está o quê? Maduro. Então, ele consegue identificar de onde está vindo esse som. Ele também vai fazer alguns sonzinhos, vai repetir palavras, né, palavras fáceis, né, mamã, papá, água. E aí, essa fase também é a fase que eles começam a bater palminhas, começam a apontar o que eles querem e também dá o famoso tchau, que a gente fica mandando eles darem tchau, né, para os titios. Então, é nessa fase que acontece, né, esse tchauzinho. Então, vamos agora na verdade, para a quarta etapa, quando o bebezinho está com 12 meses, né, 1 aninho de idade. Então, esse bebezinho ele vai começar a falar as primeiras palavras, né? Aí ele vai falar de uma forma mais clara: mamãe, papai, água, dá, né? E ele também vai imitar aqui a ação da outra pessoa. Então, se a pessoa mexe com o braço, ela vai mexer. Se a pessoa, né, mexe com as pernas, se a pessoa dança, então o bebezinho ele começa a imitar essas ações, né, das outras pessoas. Tá bom? Com 18 meses, né, com 1 aninho e 6 meses, ele já vai pedir as coisas usando uma palavra. Então, se ele quiser água, ele vai falar água. Se ele quiser passear, ele vai falar passear. Se ele quiser algum objeto, bola, bola. Então, ele já vai pedir o que ele quer usando uma palavrinha. E o vocabulário dessa criança já está em torno aí de umas 20 palavras, tá bom? E aí nós vamos para a quinta fase, que é a fase dos 2 anos. Então, a criança ela já vai conseguir dizer frases curtas com 2 palavrinhas. Então, me dá, eu vou, não quero, né? E essa criança está com um vocabulário aí de mais ou menos 200 palavras. Quando eu falo aí desses números de palavras, eu estou falando, claro, de uma média. Tem crianças que estão acima da média e conseguem falar mais palavras e crianças que estão abaixo da média que conseguem falar menos palavras, tá bom? Isso daí é só uma média para que a gente possa entender melhor. E aí nós vamos aí para a fase dos 3 anos, né? Com 3 aninhos, eles já entendem tudo. Né? A gente, na verdade, entende tudo que eles falam, né? Eles também entendem o que a gente fala, mas eles vão conjugar os verbos errados, tá? Principalmente o português, que a gente sabe que é difícil. Então, para os bebezinhos aí que nascem, né, aqui no Brasil, em Portugal, em qualquer país que fale o português ou qualquer língua, né, em que a conjugação de verbos aí é complicadinha, como a nossa, isso é um pouquinho pior. Tá bom? E aí a criança também ela vai começar a conhecer as cores, vermelho, amarelo, azul. E isso também vai depender muito do estímulo que a gente vai dar para essas crianças, né? Então, quando a mãe, o pai, o responsável dessa criança, ele estimula essa criança a aprender, essa criança não vai conhecer só as cores. Muitas vezes ela vai conhecer os números, né? As palavrinhas, então, A, I, O, U, 1, 2, 3. Então, essas crianças elas já conseguem identificar, principalmente quando elas têm esse estímulo aí vindo dos responsáveis aí que convivem com essa criança, tá bom?
E nós vamos agora para a fase dos 4 anos. Então, nessa fase dos 4 anos, a criança ela tem imaginação muito fértil, então ela já está vendo bastante desenhos, revistinhas, né, vídeos, então ela se imagina dentro daquele contexto, tá? E aí ela começa a inventar histórias na cabecinha dela, né, e ela começa a contar essas histórias como se fosse verdade mesmo, mas não é por mal, é a imaginação dela ali fluindo, tá bom? E aí ela começa a compreender as regras do jogo simples, como por exemplo, um menino, vamos falar que esse menino a gente coloca ele ali para jogar futebol. Então a gente coloca uma bola, coloca uma rede e a gente diz para ele, olha, Joãozinho, se você chutar essa bola e essa bola entrar naquela rede, vai ser gol, né? Você vai ganhar. Então ele já compreende que se ele chutar aquela bola e aquela bola entrar no gol, ele vai ganhar, né? Por exemplo, peteca. Então se eles começarem a bater uma petequinha na mão, né, você explica para eles, olha, você tem que bater a petequinha na mão, se a peteca cair, você perdeu. Então eles sabem que enquanto eles estão mantendo a petequinha ali na mão, né, deles, eles estão ganhando. Caiu, perdeu. Então sim, são jogos simples, que eles conseguem já entender as regras do jogo, eles conseguem jogar esse jogo aí, quando, óbvio, esse jogo é um jogo fácil, um jogo simples, tá bom? Depois nós vamos aí para a fase dos 5 anos. Então, com 5 anos, eles vão começar aí a formar frases completas, né? E vão falar aí mais corretamente. Então, o que eles falavam aí de forma incorreta lá nos 3 anos, conjugando errado, né? Falando as palavrinhas da forma errada, com 5 anos isso aí já vai se ajustando e eles conseguem aí conjugar o verbo mais facilmente, falar as palavras da forma correta, tá bom? E aí nós vamos para a última fase do desenvolvimento da linguagem da criança, que é aos 6 anos de idade, que é quando a criança aí, ela já entende tudo, já fala tudo, já lê e já escreve também. Na verdade, elas começam, né, a ler e a escrever aí nessa idade, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, então, o desenvolvimento da linguagem da criança. É importante lembrar também que se a criança ela não estiver desenvolvendo essas aptidões dentro dessas idades, a mãe ou responsável, né, deve procurar aí um fonoaudiólogo, porque quanto mais rápido a mãe leva essa criança ao fonoaudiólogo, melhor vai ser aí o prognóstico dessa criança se houver alguma alteração na fala dela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, muito obrigado pela atenção, um beijo, saudades!